comentário que você deseje. Comigo está, adivinhem quem? O delegado Xerifão. Todo mundo conhece meu marido, gente? Delegado Tito Barrichello, delegado Xerifão. Dá boa noite pra galera, delegado. Boa noite, pessoal. Dia do trabalho, dia 1º, ao vivo. Tô olhando meu relógio aqui, são 19 horas e mais ou menos 30 minutos. E teremos uma conversa de delegacia excepcional. Daqui a pouco a delegada Tatiana vai apresentar quem são nossos convidados. Mas já adianto para vocês, são juristas conhecidíssimos no mundo jurídico, de renome, e que vão falar de um caso que é único. E isso vou deixar para a delegada Tatiana, porque quando eu falo demais, ela me corrige, diz, para de falar. E sabe como são as mulheres, né? Elas sempre têm razão. Então, eu repasso a palavra de novo à delegada Tatiana. Pessoal, como vocês podem ver, o Tito adora queimar meu filme. Ele vive queimando meu filme, não é? No Conversa de Delegacia, quando era live, ele já fazia isso, não é mesmo, gente? Pessoal, deixa eu só corrigir o horário. Eu acredito que agora deva ser... Que hora é, doutor Newton? 19h10. 19h10, gente. O relógio está adiantado. Relógio errado. Vamos queimar o filme aqui do delegado Xerifão. Nossa. Vamos lá, minha gente. Eu tenho convidados tão incríveis hoje, gente, que vocês não vão acreditar. O doutor Newton Ribeiro, vocês já conhecem, um criminalista muito famoso, não só a nível de Curitiba ou de Paraná, mas sim a nível de Brasil. Deem uma olhada na ficha dele. A ficha dele, gente, não é fácil ser dita. Então, eu fiz um resuminho aqui. Vice-presidente da Comissão de Advocacia Criminal da OAB Paraná, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos em 2019 pela Câmara Municipal de Curitiba, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Criminal, APACRIME, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Criminologia, especialista em Direito Administrativo, especialista em Direito Empresarial, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Muitos casos, inclusive quando eu e o delegado Xerifão estávamos na divisão de homicídios e proteção à pessoa, nos anos que nós atuamos ali como delegados, e nos encontramos, conhecemos melhor o doutor Newton Ribeiro e seu excelente trabalho aí na defesa dos direitos dos cidadãos. Também temos aqui nossa convidada, sócia no mesmo escritório do doutor Newton Ribeiro, a doutora Michele Weber. Doutora Michele, uma advogada excelente, super atuante, que conhece profundamente a legislação penal e processual penal, especialista em direito penal, especialista em processo penal, especialista em criminologia, e estão aqui para falar conosco hoje sobre o caso Brides, que acabou de ser julgado, né, doutores? Passo a palavra, doutor Newton, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de deixar registrado aqui que, além de uma honra, é uma felicidade muito grande estar aqui com o Dr. Tito Barrichello, doutora Tatiana, monstros. Passar a conhecer os dois na DHPP em Curitiba, monstros, transformaram a DHPP, elucidaram diversos crimes. Então, doutor Tito, doutora Tatiana, é uma honra muito grande e uma felicidade enorme ter recebido esse convite e poder estar aqui com vocês hoje. Doutora Michele, por favor. Agradeço também o convite, né? Fico muito contente. A doutora Tatiana, eu lembro dela desde a de São José, porque assim que eu iniciei a advocacia, moro em São José dos Pinhais. Então, desde lá acompanho o trabalho da doutora, do doutor também, depois ambos foram para a DHPP, né? Então, delegados de excelência. Né? Dois monstros. Obrigado, agradecemos. Dois monstros. E são advogados excelentes, de uma estirpe diferenciada, e nós podemos dizer de carreira, né, delegado Xerifão? Que gentil, muito obrigado. Sem dúvida, é um escritório excepcional, e eu até estava brincando com o Dr. Newton antes, que eu gosto muito dele, respeito muito ele, tomamos muitas vezes café juntos, e isso não há problema, porque apesar de termos interesses antagônicos, existe um respeito muito grande dentro do direito. Mas eu fiz uma confissão para ele, que no fundo eu não gostava da visita dele, né? Por quê? Porque eu sabia que aquele cliente que eu achava que ele era criminoso, senão não teria indiciado, teria uma advocacia acima da média e que ele poderia de alguma forma influenciar os 7 jurados e gerar absolvição. Então eu confessei para ele que eu não ficava assim tão feliz com a visita dele à delegacia.
Mas além do respeito que a gente tem pelo Dr. Tito, enquanto delegado de polícia, a doutora Tatiana, enquanto delegada de polícia, também não é só um respeito, é uma admiração pelo trabalho. A gente conhece os profissionais com quem a gente atua, né? E são dois delegados diferenciados, vocacionados, eu acho que a palavra mais correta é essa, vocacionados por fazer polícia, né? Hoje tem muita gente que entra na polícia porque passou no concurso, mas doutor Tito e doutora Tatiana, eles têm um diferencial, eles são vocacionados para fazer polícia. Isso é um negócio muito legal. Ok, Agradecemos de gente, coração. olhem só, estamos nós aqui recebendo elogios e estamos muito felizes, né, delegado Xerifão? Sem dúvida alguma. Ainda mais vindo, né, de juristas de estirpe tão elevada. Sem E dúvida falo nenhuma. isso porque vivenciei na prática. São advogados excepcionais que transformam água em vinho. Obrigado, obrigado. Pessoal, vamos falar hoje iniciando sobre esse assunto, mas podemos trazer outros assuntos que você aí de casa queira, porque você pode mandar perguntas a qualquer momento para a gente responder aqui. Não demore, então, comece a fazer isso já. Olhem só, gente, nós vamos falar hoje sobre o caso Brits. Delegada Tatiana, posso fazer uma colocação antes? Pode? Quero fazer um agradecimento ao bispo Rafael Querido, Ah, da eu igreja também quero. O Alvo Church, É verdade. os pastores que estão aqui, as pessoas Pastora de bem, Alex tá honestas, aqui. trabalhadoras que estão nos ajudando nesse momento. Estamos na igreja O Alvo, antigamente era o Alvo Church, que realiza um trabalho excepcional de ressocialização em nossa sociedade. Eu digo o seguinte... não é possível a ressocialização, em regra, sem passar por uma igreja, e por uma igreja séria. E essa aqui é uma igreja séria, que tem como líder espiritual alguém que está muito, mas muito acima da média humana. Então fica aqui a minha consideração, meu apreço e meu respeito a você, Bispo Rafael Querido. Eu sempre disse, né, que a minha admiração é gigantesca, e hoje eu repasso isso frente a todas as pessoas que estão nos assistindo. Um beijo no coração, meu bispo. E também um abraço para a Bispa de Querido, que é excepcional. Uma vez já me corrigiram, não é bispa, é episcopisa. Falei, ai, mas episcopisa de Querido fica muito complicado. Então nós gostamos de chamar do casal de bispos, que são aqui os mentores, líderes espirituais dessa igreja maravilhosa, que você inclusive também está convidado a vir. Os cultos são no domingo e são também nas quintas-feiras às 18 horas. É isso Isso, mesmo, delegado ó. Xerifão. Aguardo vocês no culto. Então, pelo menos no domingo, né, às 18 horas, o delegado Xerifão e a delegada Tatiana estarão aqui. Estaremos aqui. Gente, olhem só, hoje vamos falar sobre o caso Brits. A vítima, Daniel Correia, morreu no dia 27 de outubro de 2018. É isso, né, doutor? Exatamente. O doutor Newton e o escritório do doutor Newton, inclusive a doutora Michele, por isso que ela está aqui, ela atuou muito nesse caso, eles atuaram como assistente de acusação. Na advocacia existe esse instituto jurídico onde a família da vítima pode contratar aí uma defesa jurídica para auxiliar na acusação. Falei bobagem, doutor Newton? Nenhuma. Vamos falar Corretíssimo. desse caso? Claro, estamos aqui para isso, né? Aí, 2018, doutor Tito, há 5 anos atrás, né? 5 anos. Quase 6 anos atrás. Quase 6 anos. Quase outubro, 6 anos 5 anos e atrás, meio. e agora, em março, tivemos aí o julgamento, o tão esperado julgamento pelo Tribunal do Júri. Depois de um trabalho ímpar do doutor Amadeu e equipe. Sim, né? lá em São José dos Pinhais. Destacando Marcelo e Isaldino, né? 2 investigadores de grande qualidade lá de São José dos Pinhais. Né? Depois de uma tentativa, doutora Tatiana, uma tentativa de transformar o Brits em um herói. Né? Foi uma tentativa de transformar realmente. Caiu por terra. Sim, e sabe claro. quando que cai por terra essa tentativa de um criminoso se tornar um herói? Depois que a polícia civil, junto com a criminalística, eles entram no caso e elas descobrem que a porta não foi quebrada da forma como havia sido dito. Né? Inicialmente, Edson ele dizia o seguinte: quando eu vi gritos de socorro da minha esposa, eu quebrei a porta de uma forma hercúlea e salvei Cristiana de um Ser estupro. estuprada. Não era nada Ela disso. de forma vulnerável que estava. Não era nada disso, nada disso. Depois foi passado luminol no chão, doutor Tito. Quantas vezes o doutor participou Nossa. disso? O luminol não mente.
Não. Prova científica não tem mentira. Foi verificado que o chão já estava lavado, né? Tinha sangue, o luminol mostrava que o sangue estava lavado, e tinha o resto de cariça da porta, o resto de pedaço da porta em cima. Isso quer dizer o quê? Que a porta foi quebrada depois do sangue de ser lavada. Aí depois o cidadão, né, o cidadão Edson, ele acaba voltando atrás, que ele viu que não dava para manter aquela mentira. Aí começam diversas versões, uma mais fantasiosa que a outra. Isso já, então, mostrou que não era aquilo que tinha acontecido. E a Polícia Civil, o delegado Amadeu, com a experiência que tinha, do alto de sua experiência hoje, um grande abraço, inclusive, para o doutor Amadeu, hoje está aposentado. E ele só não está aqui, gente, porque ele está em Foz do Iguaçu, onde ele tem residência. Exatamente. E eles começam, então, toda uma investigação de campo, e é algo que mostrou, assim, realmente um profissionalismo muito grande da equipe do doutor Amadeu, do doutor Amadeu. Aí, de repente, vem a imprensa, toda a imprensa do Brasil. Sim. E não só do Brasil, doutora Tatiana. Eu concedi entrevista para a imprensa da Inglaterra, Espanha. Espanha foi muito grande. Ontem conversei com um amigo meu da Suíça, aí me revelando que acompanhou todo esse caso na Suíça, em Portugal. Né? Então, foi um caso que chamou a atenção da mídia mundial. Por quê? Jogador de futebol famoso, sexo, mulher bonita, futebol, castração, castração. degola. É um enredo de filme de Hollywood. É verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Nilton. Daniel Correia Freitas, um jogador de futebol, 24 anos. Exato. Passou pelo Botafogo, passou pelo São Paulo, deixa eu verificar que estava no São Bento, Curitiba. 24 anos. 24 anos. Ele é um bandido? Ele é um criminoso? Quem é ele? Um menino do bem, doutor Tito. Um menino de família, sabe? Que tinha tudo, uma carreira pela frente, sabe? Foi muito homenageado pelo Botafogo quando passou, pelo São Paulo, pelo Coxa. Ele estava lesionado, então ele estava no São Bento de Sorocaba, jogando futebol, mas ele estava emprestado pelo São Paulo. O passe dele é do São Paulo Esporte Clube. E ele estava se recuperando no São Bento porque ele tinha uma lesão, né? Mas logo estaria já no São Paulo, um time maior. Mas então ele era um menino do bem, tá? Um menino simples, que caiu na mão de um bandido, criminoso, cruel, sabe? Vou contar para vocês aqui, não sei se o horário me permite, mas está no processo e foi comentado toda a imprensa. O que me chocou muito nesse caso, diversas coisas. Depois que eles mataram, que eles deceparam o menino, doutor Tito, o Edson e a filha, a Arana, eles começaram a entrar em contato por WhatsApp com a família que estava lá em Minas Gerais. A família com esperança, a mãezinha dele com esperança, e eles nutrindo, assim, não, tia, ele não está morto, não, tenha fé em Deus. Olha, usando o nome de Deus, doutor Tito. Falei isso no júri. Que desalmado. Né? Não, doutor, não, dona Eliana, dona Regina, ele tem um corpo no ML, mas não é dele. Nós vamos lá, tenho certeza que não é dele. Já muito sabemos, sórdido, né? É sórdido, né? Sabe? É covarde. Além de deceparem o órgão sexual, além de lesionarem no pescoço e subtraírem a vida, enganaram a família Covarde. E usaram o nome de Deus. Doutor Tito, covarde, sabe? Palavra que Mas me diga uma explica coisa. isso é a covardia. Voltando ao início, então, é jogador de futebol, São Joaquim, emprestado. Ele vem para cá, para essa festa da Alana Brits. Exato. 18 anos? 18 Aniversário anos. de 18 anos. Recém-completado 18 anos. Veio para a festa ele? Ele veio para a festa. Veio para a festa. Ele já conhecia ela. Né? Porque ele esteve com ela na festa de 17 anos. Perfeito. Exato. Né? E ele vem. E numa simplicidade, veja, uma coisa que me chamou a atenção, doutor Tito. Qualquer outro jogador de futebol viria de avião, né? Ele veio com aquele aplicativo. Qual que é o aplicativo? Um aplicativo de... Se fosse o Uber. Como se fosse Uber, eu não sei o nome do aplicativo. Nossa, hoje tem tanto, né? E 99, ele veio para cá Pop. com aquilo só para prestigiar a festa dela. Exatamente, para Da prestigiar. amiga que tinha. E ele é Veio com o convidado. amigo Lucas, né? O amigo Exato, Lucas era amigo um em comum E dele. depois tem filmagens mostrando que eles... Não, chamando ele para ir pro after, né? Que no meu tempo não tinha isso, doutor Tito. Era antes, né? Sabe? E muita bebida.
E uma coisa que se Mas ele destacou muito, sai lá da casa noturna bem, ele aparentemente, sai né? andando normal. É, né? normal. Eles vão para uma as casa filmagens. noturna, é isso? Onde foi realizada a Foi festa. na Shed. Foi Na na Shed. Shed no Batel. Né? Exato. Que, aliás, é uma casa excepcional, é uma Sim, casa de sim, respeito, né? Nós conhecemos Exato, os não tem nada proprietários de e que errado. não tem Inclusive, nada a ver com o, isso. Não O tem nada de empresário, errado. acho que é Alexandre, salvo engano, Isso foi mesmo. homenageado, Foi né? homenageado na Assembleia Legislativa, Assembleia porque sabe o que ele Legislativa. fez? Nossa, não tem Ele nada de errado, não tem nada a ver cancelou, com isso. ele cancelou um evento com a pipoquinha. E teve prejuízo econômico bem. depois Ó, que pessoal, ele soube a Fez letra das bem, músicas. fez bem, O pessoal fez aqui bem. tá dizendo, ó, ele pegou blá, 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 car. A Dri tá falando aqui, ó, blá, 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 car. Obrigado, Dri. Tá vendo como eu Obrigado, tô acompanhando obrigado. aqui? Gente, antes de dar Exatamente. continuidade, eu preciso muito mandar um abraço e um beijo e todo o meu amor e carinho pra Adri, de União da Vitória, representando o Sejusc, vara da família de União da Vitória, conosco aqui. Que bacana. Beijo, Adri. Inclusive, eu trabalhei alguns anos em União da Vitória como Gosto muito delegada. da Adri então também. nós- Minha nossa, amiga. Nossa amiga de lá. Que bacana. Foi minha assessora e hoje é assessora do Dr. Maccioli, o juiz de lá, né? Mas enfim, pode continuar, desculpe. Aí ele Então, vai uma pra- festa na Shed. Festa na Shed, que a Shed, coitada da Shed, foi tão falado da Shed, que Sim. a Shed não tem nada a ver com Uma Nada casa a noturna ver, seríssima, seríssima. E ele vai pra essa casa, eles chegam na casa do Brits, em São José dos Pinhais. Primeiro a festa. E ficaram lá bebendo por um e determinado bebendo, tempo. E bebendo, já era 8h30 da manhã, segundo... Até as 8h30 da manhã? E o Edson sai para comprar mais bebidas, segundo ele mesmo informa. E Isso já na casa, Isso na casa em já São na José dos casa. Pinhais. já na Eles casa. saem da Shed e vão continuar a festa na Isso. casa. na casa do Brits. Aí o Daniel, ele acaba indo realmente, tem umas fotos do Daniel, né, e tirando fotos com a... E isso realmente aconteceu. Com a Cristiana. Com a Cristiana. Mas Na nota-se, cama, né, da Cristiana. verifica-se que ela está dormindo. É. Aí ele Perfeito. não encosta nela. Tanto não encosta nela, não há nada de ato sexual, que ela mesmo diz isso porque ela não se submete a um laudo de conjunção carnal ou nada. Ela mesmo diz que não há nada disso. Né? Mas o Edson chega, vê. Inclusive ficou uma história meio mal contada, sabe? Porque ali doutor tem Tito, que eu três posso revelar versões para disso, vocês né? aqui. Uhum. Tem uma testemunha que é a Ana. No primeiro depoimento dela, ela disse que o Edson também bateu na Cristiana. Uhum. Do primeiro depoimento na delegacia. Esse depoimento ele realmente foi pouco explorado pela Ana, que foi explorado só no tribunal do júri. Isso nos traz uma dúvida: por que Edson teria dado um tapa na Cristiana? Então, é um caso que nos traz ainda algumas dúvidas. Estou revelando isso agora aqui, em primeira mão, para Atenção, vocês. pessoal. Em primeira Tá. mão, caso Furo Brits, de reportagem. Revelação do Dr. Newton. E isso não foi Dr. explorado Michele. pela imprensa em momento algum até então. Né? Foi explorado só em plenário do júri. Um tapa que Edson teria dado na Cristiana quando ele estaria batendo também no Daniel, no quarto. Por quê? É porque essa parte do quarto eles mudaram, né? Diversas 3 vezes, vezes. no mínimo, E- ali, essa versão. Mas veja... Daniel mudou a versão, a Lana mudou a versão Então. quando Depois, ouviu. esse fato ele fica perdido, um processo de mais de 8.000 laudas. Nossa. Né? E ele fica perdido. E ele é relembrado em plenário do júri. E isso resulta, inclusive, no quê? Na absolvição da Arana. Que eu acho que Eu vi a absolvição Arana, dela. a Arana, coitada. Quanto essa ao menina- homicídio, né? Porque É. ela acabou sendo condenada por outros Não, 3 não, crimes. perdão, falei besteira. A Cristiana. Não, Cristiana. a menina do... A Evelyn. A Evelyn. Na verdade, Evelyn na verdade, Peruso. eu falei aqui... Quando eu falava Arana, deixa eu corrigir. Eu estava Era falando Evelyn, de Evelyn. A Evelyn. Eu confundi aqui, desculpe. Até. Perfeito. Então, a Imagina, Evelyn doutor. que fala que a Cristiana levou um tapa, não a Arana é filha. Tá. Né? Então é a Evelyn que fala, e isso resulta na absolvição da Arana. Por quê? Porque demonstrou-se que realmente o Edson era um cara que colocava medo em todo mundo, inclusive na Evelyn. Né? Que o fato dela ter lavado, ela não foi absolvida pela fraude processual, porque ela não poderia ter outra atitude senão aquela. Né, a coação moral irresistível, Irresistível, aham. né, que é uma excludente de culpabilidade, Sim, né? Então não poderia ter outra ação senão aquela, né? Então esse fato, tá, é um fato revelador que eu estou revelando para a imprensa aqui em primeira mão aqui para o podcast do Dr. Tito, da doutora Tatiana,
que a Cristiana teria levado um tapa. Aí surge uma dúvida, por que ele bateu nela também, se ela seria vítima? É uma dúvida Entendi. que surgiu no processo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. O senhor trouxe um termo jurídico, excludente e culpabilidade. Mas falando então em relação ao fato típico, antijurídico, culpável e punível, e em relação à relação de causalidade, nós tivemos ali várias absolvições. David Silva, Igor King, Eduardo Silva, Evelyn Peruso, não tiveram qualquer consequência penal. Excelente pergunta. Nós vemos hoje, comparativamente, eu sei que é difícil fazer comparações, né? Mas nós vemos, por exemplo, o 8 de janeiro, em que está todo mundo sendo condenado porque entraram em prédios públicos e ali houve depredação. Nesse caso, em relação ao homicídio doloso, não houve nem participação de menor importância dessas pessoas, no seu ponto de vista? Excelente pergunta. Lógico que teve. Isso como 2 e 2 são 4, doutor Tito. Tá? O que acontece ali, já existe um recurso, tá? E eu garanto a vocês que estão nos assistindo, ao doutor Tito, à doutora Tatiana, a absolvição desses 3 rapazes, ela vai ser anulada. Com certeza absoluta. Houve uma deficiência na quesitação. Essa deficiência na quesitação desses 3 rapazes ocasionou a absolvição deles. Então, essa deficiência ela vai ser analisada agora pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça e deve anular o júri com relação a eles, não com relação a Edson. Né? Então, esses rapazes eles serão punidos sim, tá? Porque eles participaram de tudo. Não houve, ao meu ver, não é nenhuma participação, juridicamente falando. Foram coautores. Coautores. Coautor. A participação é o que instiga Verdade. somente. Né? Ali não foi Eu tomei por surpresa eles isso. participaram, tá, de forma ativa na conduta do verbo. Praticar o homicídio cometendo a conduta do verbo principal, matar. Então não há que falar em participação. Não há que falar nem em participação de menor importância, porque não é participação, é coautoria. Né? Então o doutor Tito está corretíssimo. Né? É uma pergunta muito boa e já digo para todos que estão nos assistindo, não vai ser o único júri do caso Blitz. Vão ter outros julgamentos, pelo menos mais um, com relação a esses rapazes que saíram impunes, mas isso não vai ficar assim. Já tem um recurso para isso. Ótimo. Doutora, quero ouvir um pouco a sua voz. O que a senhora achou desse caso? Qual foi a sua impressão? A senhora achou que o doutor Tiago Flores, né, o magistrado ali que fez a dosimetria da pena, quanto às penas, elas foram... você achou que 42 anos para o Brits, nas condenações ali de 4, 5 crimes que ele foi condenado, foi justa? Me diz, o que a senhora achou disso tudo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, quando é um processo que tem vários réus, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, até mesmo na sustentação, mesmo com réplica, né? Ainda assim, eu acredito que não foi o suficiente, infelizmente, da gente não conseguir demonstrar. Assim como eles, né? Foi delimitada ali praticamente em torno de 20 minutos. Faltou-se se explorar. Então, a gente teve que focar no que era mais importante para passar para os jurados, para a gente poder ter o julgamento. Mas teve diversas coisas, entre elas ali o que o doutor comentou sobre a porta, né? Tem uma testemunha sigilosa que ele fala que vê o Edson entrando, ele vê que o Daniel desperta. Então, o Daniel poderia estar dormindo, porque essa testemunha fala, tanto Exato. a Cristiana quanto o Daniel despertam. Então, cai por terra, inclusive, a versão dela, né? Que ele estava passando a mão nela. Então, Daniel estava dormindo. Exato. Por essa testemunha. Doutor Tito, tem uma testemunha importante, uma testemunha sigilosa. A importância, né, doutor Tito, da testemunha sigilosa. É muito importante. É importante. muito importante. Né? E eu reconheço isso. Tá? E essa testemunha sigilosa diz que quando passou na janela viu o Daniel dormindo ao lado da Cristiana. Então, se ele estava dormindo, não estava fazendo nada demais. Né? Na verdade, o que acontece? Daniel também estava, de certa forma, embriagado, né? E acabou dormindo pela embriaguez. E bem embriagado, né? 13,4 decigramas de álcool. Bastante. Então, O doutor sabe o que é isso. estava... Quase coma. É quase em coma Sim, alcoólico. quase como alcoólico. Um torpor alcoólico. Sem falar que a droga mesmo não foi feito o exame de sangue? Foi de feito, alcoolemia? Daniel, nada de droga. Ele não Só utilizava álcool um mesmo. atleta profissional. Perfeito. Álcool mesmo. Mas o toxicológico demonstrou isso. Doutor, E, uma coisa- pessoal,
Perdão, Pode doutor. falar. Não pode falar, eu quero, doutor. eu quero trazer uma informação assim, bastante sensível aqui. Porque são vocês dois. Eu gosto muito de vocês dois. Mas eu vou trazer uma informação bastante interessante aqui desse caso. Mas, por favor, continue antes. Não, quero Daqui ouvir a pouco, primeiro. daqui Não, a é pouco. pergunta do pessoal que tá mandando, né? E daí eu quero... Mas pode falar. É uma situação que eu não revelei ainda, né, publicamente, mas uma situação, doutor Tito, que a gente quer lidar. Eu estou com 25 anos de advocacia criminal e plenário do Tribunal do Júri. Né? Já não tenho cabelo, a barba já está branca. E poucas coisas me chocam nesse mundo. Mas essa me chocou. Eu estava no meu escritório lá em 2018. Estava dando uma entrevista para um canal de televisão. E me liga a tia. Eu tenho um carinho muito grande pela família do Daniel, um carinho que cresceu. Hoje eu falo para eles que eu me considero parte da família deles hoje. E sentiu as dores deles? Senti, pesou, sabe? Tanta maldade que foi feita. E a tia me liga. Uma tarde, eu concedendo uma entrevista para um canal de televisão. E, doutor Nilton, nós precisamos de uma ajuda do senhor muito importante para nós. O Daniel, acho que o corpo tinha sido enterrado fazia 1 semana e meia, 2 semanas. Doutor, nós precisamos que o senhor consiga para nós o órgão dele que foi cortado. Aquele que foi pendurado numa árvore, num saquinho? O pênis dele foi cortado e tal. Eles jogaram e ficou em cima 1 semana e meia depois, 2 semanas, foi encontrado e foi levado para o MR. Doutor, nós precisamos enterrar. Perfeito. Verdade. Faz parte do corpo. É verdade. Interessante. Eu falei, realmente, dona Regina, eu lhe peço perdão, eu não tinha me atentado para esse... Eu acho que eu fui um pouco insensível, falei para ela. Não tem problema. Liguei no MR, diretor, meu amigo, tal. Tornilton, pode vir buscar, só que daí tem que repassar para uma funerária, para a funerária levar lá para Minas. Falei, sem problema. Já acionamos funerária, fui lá, busquei o órgão, ele veio para o meu escritório, né? E naquele foi tão pesado. Tortito, quando eu entrei com uma parte do corpo da pessoa no meu escritório, a minha voz acabou. Perdi a voz diante das câmeras da emissora que estava no escritório. Eu não consegui mais dar entrevista. A minha voz acabou, doutor Tito. Não estava com gripe. A energia do mal que estava acompanhando aquilo. Olha, isso... Doutor, eu não sei o que explicar. vocês acreditam, mas isso Não tem muita sei. espiritualidade. Isso é espiritual. É espiritual. E ficou um negócio tão pesado. Aí eu pedi até pro rapaz da funerária vir rápido levar. Ele levou. E depois minha voz foi voltando. Não estava gripado, doutor Tito. Não estava com nenhuma doença. Nunca tive problema nenhum na garganta, nem nada. Então, foi um caso que me chocou. E daí, Nossa, você veja, a forte. família teve que fazer 2 enterros. Porque teve que levantar o caixão, arrumar, descer. Né? Que bonito por parte da família. Né? Orações, novamente. 2 enterros. Sabe? Então, a família foi muito machucada. Nossa, judiada, né? E eu acabei, de certa forma, puxando isso para mim. Sabe? E não vou dizer que eu fiquei com ódio. A gente não pode ter ódio no coração. A gente tem que ter Deus no coração. Isso aí. Né? A gente tem que ter Deus. Né? Procurar perdoar sempre. Não fico feliz com prisão de ninguém, mas a justiça tem que ser feita. Tem que ser feito. Tá? A justiça tem que ser feita. Tá? Não é uma questão de felicidade porque alguém está preso, mas é uma questão de felicidade porque a justiça está sendo feita. Então, é um fato que eu não tinha contado para ninguém, assim, Nossa, imprensa, eu estou contando para vocês aqui pelo carinho que eu tenho com vocês dois, né, que isso aconteceu, são os E eu quero bastidores. parabenizá-lo, porque seria muito fácil da sua parte dizer, olha, não tenho o que fazer, não, essa questão não é comigo, porque a gente sabe como funciona a burocracia, as dificuldades, né, doutora Tatiana? É verdade. Que tem da gente sair da inércia. Então, o senhor teve que ir atrás, o senhor teve que se informar, o senhor teve que requerer, o senhor teve um ônus. Sim. Sem dúvida alguma. Mas esse ônus foi recompensado, porque o senhor conseguiu diminuir a dor da família. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Claro. Sabe que uma vez, também na divisão de homicídios, teve um caso de um homicídio consumado e um homicídio tentado, porque a pessoa, o projétil passou aqui, do lado, então não matou, só fez o risco. Circunstâncias alheia à vontade. Vontade da gente, sem dúvida. E o outro morreu com uma 12, então, no tiro de 12, Sim. né? E a mãe da pessoa que faleceu, do jovem que faleceu 20 e poucos anos,
Depois do julgamento, depois da prisão, eles ficaram presos, o outro não foi preso e solto várias vezes, enfim, uma novela judicial, né? Porque tinham coautores. E aí ela veio um dia, me trouxe um agrado, né? Alguns bombons de agradecimento, o que não se faz necessário, né? Porque a gente não faz pelo bombom, nós fazemos porque amamos, né? Um carinho, o trabalho. Um carinho, Um agrado. E estava maravilhoso, eu não vou falar o nome aqui de ninguém, né? E ela me disse que eles morreram no asfalto. E que ela foi lá limpar o sangue do asfalto do filho e encontrou a orelha, porque ele morreu com uma 12, né? No peito e pegou o rosto, e ela encontrou a orelha do filho. Nossa. E a orelha, ela abriu num lenço e me mostrou a orelha apodrecida, já preta, seca, como uma carne seca. Me mostrou que levava com ela, onde ela ia, ela levava a orelha do filho dentro da carteira. Então veja como isso é forte, né? Eu até falei, olha, porque eu até nem falei do enterro de novo, né? Um segundo enterro. Mas eu falei, olha, você deixa teu filho ir fazer a passagem completa, né? Deixa ele, porque o mundo espiritual fica perseguindo, né? Você ficar com parte daquela pessoa, o sofrimento, né? Não vai. Agora, quem somos nós para julgar o amor de uma mãe? Exato. Né, doutora Michele? A senhora tem Isso filho, mesmo. doutora? Não tenho. Me fala uma coisa. Gente, deixa eu falar aqui, ó, o pessoal aqui mandando perguntas. Aqui teve uma pergunta muito boa. Qual o detalhe mais curioso desse caso? Queremos saber. Bom, o doutor Newton aqui já falou alguns, Flávia, Vários. mas vamos agora deixar a doutora Michele falar. Me diz um detalhe mais curioso desse caso? É a pergunta aqui do pessoal de casa. O detalhe mais curioso seria essa situação da porta mesmo, né, doutor? Mas é uma situação, o que ficou curioso e que foi objeto até mesmo do recurso, é a questão dos outros 3 meninos, que possivelmente a gente vai ter um novo júri. O Eduardo, o Igor e o David. Né? Porque o corpo, ele foi levado, o corpo não foi arrastado. A perícia, por si só, fala isso, né? Então, uma questão é curioso porque foi debatido várias vezes, mas o corpo ele foi levado com vida ou não? Ele foi levado com vida. Com vida. No local, né? Então, ele é encontrado na cama, dormindo, ele é lesionado gravemente por causa do sangue que estava espalhado e o luminol. Isso, eles tiram parte da roupa do Daniel, tanto é que só deixa o Daniel primeiro, deixa ele só de cueca, depois eles tiram a cueca para ele passar vergonha na frente de todo mundo. Ele é levado no porta-mala. Em torno de 30 minutos, a gente fez 2 trajetos, 2 possíveis trajetos. Estavam em 4 homens? 4 homens. O Daniel e os outros 3 que foram absolvidos. Levam num porta-mala para um local mais longe. Na região rural da cidade, né? De São José. Eles moram, dava em torno de 30 minutos. O ânimo Zecande já existia? Já havia vontade deliberada de matá-lo? Ou iriam levá-lo para passear na madrugada, dentro do carro, sem roupa, com uma faca? Não. A versão que eles falam, né? Que iam soltar ele para passar vergonha. Isso é interessante, porque quando eles batem nele, eles batem, porque tem muito sangue Parece na que casa. ele falava que iam fazer isso, não é? Eles falam, o Edson fala, traga uma faca. Aí trazem uma faca, né? Até o doutor Amadeu fala isso muito bem. O doutor fala, ninguém vai levar a faca que eu vou para descascar laranja. Essas palavras do doutor Amadeu. Na madrugada. E a faca foi para... Ele sabe, Daniel implora pela vida. Eu não lembro se foi o Igor ou o David que disse, ou o Eduardo, que ele grunhia como um porco. Nossa senhora, gente. Implorando pela vida. E eles começam a cortar, doutor Tito, aqui, batem no osso, eles desistem e começam a cortar por trás. Ele vivo? Ele vivo. E cortam o pênis dele, vivo ainda. Cortam antes ou depois o pênis? Antes. Por que antes? Porque existem diversos... como que eu vou dizer? Diversas evidências. Por exemplo, o coração estava batendo. Então, o sangue ele jorrava a uma certa distância. Sim. Então, é o crime realmente de ciúmes, torpe do jeito que foi, sabe? É cortar o pênis dele em vida. Era para mostrar, né, que ele era o cara, o Edson era o cara.
Né? É o cara que está preso. Então eles carregam a pessoa viva, levam até um local Área distante, rural. área rural. E no trajeto, doutor, o Daniel pedia pela vida, implorava Do pra porta-mala. soltar. E ele, no porta-mala. Ele E ainda implorava. assim, o David, o Igor e o Eduardo acompanhando, Uhum. descem do veículo e continuam a tortura. Continua a Sim. tortura. Em unidade de desígnios. Em O que unidade mostra... Como é que eles foram absolvidos? Não deu para entender isso. É um defeito no quesito. O problema existe um problema. Mas foram 150 quesitos, não é isso? Mais, acho que quase 160 quesitos. 160 140 quesitos. É. Li hoje isso. Não, acho que foi mais, viu? É? Eu acho que foi mais porque eu já vou me lembrar que foi tanto quesito. Nossa Esse é um Senhora. problema, doutor Tito, de um julgamento com... Eram 7 réus. 7 Perfeito. reais. Um julgamento com um réu já é complexo no tribunal do júri. 7 réus é complicado para acusação, é complicado para defesa. Né? É verdade. O correto é desmembrar. É muita gente. Perfeito. E se veja, para acusação acusar cada um, você tem que demonstrar cada um deles. 3 dias e meio, né? 3 dias e meio. Foi rápido, né? É, Eu imaginei já que foi fosse rápido. pelo menos uma semana. Para defesa é ruim, para acusação é ruim, né? Para os jurados é ruim. Para os julgados é ruim. Mas uma coisa eu tenho que destacar aqui, doutor Tito. Eu tenho que deixar registrado aqui a atuação firme do doutor Tiago Flores. Isso eu tenho que deixar juiz excepcional. registrado. Ele é muito bom. Meu respeito. Muitos o criticam, mas eu tenho que fazer uma defesa ao doutor Tiago Flores aqui, pela atuação, sabe, correta, atuação firme. Eu acho que se não fosse a atuação firme desse, o jogo não tinha terminado até hoje. Tá? Então, eu tenho que deixar registrado isso aqui. Tá? Seria uma falta minha não deixar isso aqui registrado, que a atuação firme do Dr. Tiago Flores foi excepcional. Tá? Isso eu tenho que deixar registrado aqui. Muitos falam, e a pena? De 42 anos, né? Isso. 42. Uma Quando nós pena demos 5 justa. meses e 25 dias. Uma Eu ia pena comentar, justa. depois vamos voltar. Então. Uma Daqui a pena pouco justa. o Edson Brits, daqui a pouco ele vai ter progressão de regime. Exato. Sem Né? dúvida. O Daniel vai ter progressão de regime? O Daniel vai voltar a viver? É, bem A isso. família do Daniel, vai acontecer alguma coisa com eles no decorrer do tempo? Ou só a saudade vai aumentar? A mãe de Daniel vai ter Daniel de volta? Não. Eles queriam falar muito, sabe? A defesa deles, com todo respeito. Uhum. Até mandar um abraço aqui para o Dr. Elias Matarassadi, Dr. Rodrigo Falques também, respeito muito o trabalho deles. Mas eles falam muito, mas o Edson tem família e tal. O Daniel também tinha família. É isso aí. Tinha um Né? filhinho, né? Uma filhinha Uma que... filhinha. Uma coisa importante, eu vou contar aqui mais uma coisa importante aqui, que é para o doutor Tito e a doutora Tatiana. Isso é importante para todos que estão nos assistindo. A mãe do Daniel me contou um negócio que me chocou também no júri. Ela tem uma foto. A filha não sabe ainda. A filha tem 7 aninhos. A filha não sabe que o pai foi morto. Ela acha que o pai está viajando como jogador de futebol. Aí a dona Eliana, ela tem um porta-retrato do Daniel na cabeceira da cama. E elas dormem juntos, a vovó e a mãe. E a filhinha. A filhinha dorme com a vovó. E toda noite, antes de dormir, a filhinha chega e dá um beijinho na foto. Boa noite, papai. Ai, que amor. Antes de gente. dormir. Que triste, Forte, né, que gente? triste. Forte. Sabe? Boa noite, papai. E dorme. Então é um negócio assim, doutor Tito, não, que é fazer forte, é assistência de acusação, você não você não está atuando na defesa, você tá, como assistente de acusação, você representa, você é a última fala A justiça. daquela pessoa que nunca mais ela vai falar. Se não... Isso eu falei no júri, até eu fiz uma brincadeira, não dá para chamar de brincadeira, eu fiz um jogo de palavras. Comparativo, que foi muito emocionante. Eu fiz um Todo jogo de mundo chorou. palavras que é assim, Daniel, agora descansa em paz, Daniel. É o teu último jogo. Quando eu terminar de falar, Daniel, o juiz deu o apito final. Descansa em paz, meu amigo. Vá com Deus, descansa em paz. Tá? A justiça vai ser feita. Foi as últimas palavras que eu fiz no plenário do Tribunal do Júri. Perfeito. E é um caso, sabe, doutor Tito, que me emociona até hoje, vai me emocionar pro resto da minha carreira. Mas eu não atuei ali simplesmente juridicamente. Eu abracei a causa. Sabe, isso me mudou muitas percepções que eu tinha como advogado, como pessoa. E quanto sofrimento uma outra pessoa pode trazer para uma vítima.
Então eu vou fazer Vocês uma acompanhavam isso pergunta. todo dia, né? Nós tivemos alguns casos também mais emocionantes. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se o senhor não quiser responder, não precisa, doutor Newton. Imagina. Mas o pessoal aqui também está pedindo algumas coisas nesse sentido e eu acho que eu já me sinto à vontade de fazer essa pergunta. Claro. Quando o senhor faz a defesa desses casos, o senhor está do outro lado fazendo a defesa. Em algum momento o senhor dá aquela refletida mental, ou seja, só na cogitação. Meu Deus, o que eu estou fazendo defendendo esse Excelente criminoso? Pergunta, excelente pergunta. Parabéns para quem fez a pergunta. Claro, o advogado ele tem... Eu recuso. As pessoas não sabem, mas eu recuso muito caso no escritório. Que não me desce. Né? Eu recuso muito caso no escritório. Vou dar um exemplo aqui, já vou trazer a doutora Tatiana para o palco. Opa. Tem o caso das Esmeraldas. Caso das Esmeraldas, caso polêmico, que vai a julgamento agora em agosto. A doutora Tatiana, ela trabalhou de uma forma ímpar. Né? Houve um advogado, foi morto num posto de gasolina, para quem não lembra, na esquina da Vicente Machado com a Brigadeiro Franco. Um outro rapaz também foi morto. E eu defendo ali 2 acusados, réus confessos, né, que mataram um advogado. Então, eu não vou tratar os 2 como inocentes. Tá? Eles confessaram de forma espontânea, né, mostrando o que aconteceu. Mas aí eles querem que mostre a verdade deles. E eu não tenho problema com isso. Qual é a verdade deles? Eles entendem que agiram ali como deveriam agir naquele momento, porque acreditavam que o Henrique, o nome do rapaz, uma das pessoas que morreu, estava armado também, porque já era condenado por homicídio, estava com tornozeleira. E o advogado que morreu, ele estava ameaçando eles também. Então, eles realmente achavam que também as pessoas estavam armadas. Então, a defesa que eu fiz foi o quê? Eles são réu confessos? Não estamos enganando ninguém, não estamos colocando fumaça, né? Mas, neste caso, nós estamos trabalhando o quê? Na retirada das qualificadoras. Toda a minha defesa já tirou, das 3 qualificadoras, tirou 2. E vamos combater agora, no devido momento, a 3ª qualificadora. Ou seja, nós não estamos dizendo que eles são inocentes, mas a vida... Seria a legítima defesa putativa, imaginária. Mais ou menos. O doutor Tito está quebrando minhas pernas aqui, porque daí lá no plenário, ele já sabe mais ou menos o que é. Ele está quebrando minhas pernas aqui. Pessoal, galera, vou deixar de comentar esse assunto, porque eu provavelmente serei intimada como testemunha desse caso, então não vou aqui me manifestar, não que eu tenha algum impedimento legal, também não tenho, mas não vou me manifestar sobre isso. Mas depois do julgamento, aí eu vou me manifestar. Mas só posso a doutora Tatiana está correta. Perfeito. Mas não há problema nenhum em comentarmos o caso. Mas o que eu posso dizer aqui sobre esse caso, para quem lembra desse caso, o caso que a imprensa vai cobrir também esse caso, que a doutora Tatiana teve uma atuação ímpar. Serena, profissional, ética, né? Ela levantou a autoria, materialidade estava lá já, era de uma forma muito profissional, ensinando para a nova geração de delegados de polícia como se faz uma reprodução simulada. Né? Isso aí não é qualquer. Isso aí não é qualquer profissional delegado que faz, não, doutora. Isso aí tem que ter muita tarimba. Né? A doutora Tatiana foi lá com peritos, né, da polícia científica e tal. Acho que foram várias equipes da DHPP. O doutor Tito também esteve presente. Que não é qualquer profissional delegado que faz, não. Tá? Muitos ficam com medo. A doutora Tatiana foi lá de uma coragem ímpar. Né? E fez mesmo, o que tinha doutor? que fazer. Nossa, eu nem sabia que eu era tão corajosa, gente. Corajosa. Muito bem feito Mas, mesmo. doutores, eu só me diverti lá. Foi muito elogiada. Foi trabalho muito bem maravilhoso. feito, excepcional. Eu tenho vários. Eu sou de uma família de delegados de polícia. Né? Doutor Leonil Ribeiro, meu tio, que foi delegado-geral, doutor Odair, doutor Adriano Ribeiro, também meu primo, vários policiais civis. E venho numa família de policiais civis. Né? E garanto para a doutora, não é qualquer delegado que faz isso. Ai, não. que amor, gente. Então, parabéns. Obrigado, Parabéns. Foi muito profissional. Gente, nada como ter amigos. Tá vendo a importância de você tratar bem todo mundo? Não é questão de amizade, doutora, é questão de reconhecimento profissional. Sabe? Obrigada, Isso foi bom para a acusação.
de certa forma foi bom para a defesa, em alguns ângulos, né? E vamos discutir o que é. Terminando a pergunta da internauta. Na verdade, fui eu que queria fazer a pergunta. Mas aqui nesse caso eu não estou dizendo que eles, os atiradores, são inocentes, são anjinhos. Não, erraram. Estão confessando que erraram, né? Mas tem uma linha de defesa, tá, ética. Tá? A pergunta do Dr. Tito foi muito boa também. Pô, dá para defender todo mundo? Se você tiver ética, você consegue, claro, filtrando alguns casos. Tá? Por exemplo, o cara matou, você vai chegar e falar, não matou. Não, você matou? Matei, doutor. Então vamos ver as qualificadoras. Vamos trabalhar talvez numa dosimetria de pena. Perfeito. Né? Eu tive um caso que eu trabalhei aqui, tá? Que eu posso citar aqui do meu amigo, tá? Meu irmão, Roberto Ascioli, né? Que foi deputado. Eu defendi o Ascioli, ele infelizmente se foi uma coisa da vida, ele se envolveu, acabou dando um tiro num rapaz, né? Que depois colocaram como engraxate, mas era um ladrão perigoso. E o Ascioli teve que dar um tiro, numa autodefesa, deu um tiro. Mas naquele momento a gente entendeu que a melhor saída por caso seria alegarmos e demonstrarmos a violenta emoção, que é uma causa especial de diminuição de pena. Porque a única qualificadora que tinha naquele caso era a torpeza. A torpeza é uma qualificadora subjetiva e a gente conseguiu, ganhamos o júri, né? Os jurados entenderam que ele agiu mediante violenta emoção logo após injusta agressão da vítima. Sim, né? sim. Ganhamos o júri, demonstrando isso que foi retirada. Ele teve uma pena de 5 anos, recorremos ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça reduziu para 4, e 4 já estava prescrito. Enfim, né? Foi uma absolvição branca, digamos assim, de uma pessoa que se defendeu, de uma pessoa honrada que se defendeu contra um bandido. E poderia ocorrer com qualquer um. Mas veja, sem dúvida. São meios de defesa. Essa é uma defesa altamente técnica, né? Então nem sempre você precisa ser desleal, né? Até porque a deslealdade não leva a nada. Né? Pessoal, Newton, peraí, só um pouquinho aí, gente. Tem muita pergunta aqui, não estou dando conta, mas vamos lá. Olha só, essa colocação aqui que a Flávia colocou, a Flávia foi minha assessora aqui na Homicídios. Um beijo, Flávia. Que bom que você está seguindo a gente. Eu lembro da Flávia. Flávia, um abração. Então, ela fala aqui uma coisa que eu sempre repeti, que é muito injusto, na minha opinião, a legislação brasileira processual penal. Por quê? Porque no momento do inquérito, nós temos a testemunha sigilosa e a gente busca realmente deixar o mais sigiloso possível, com a finalidade de proteger a vida e integridade física em geral dessa testemunha, né, sigilosa. E por isso leva esse nome, segundo normas da nossa corregedoria. Tá? Aí chega lá no processo, e, a maioria das vezes, não é mantido sob sigilo nem sequer no primeiro momento, né? Na fase do sumário da culpa, se chama ainda assim, né? Que é a primeira fase. A primeira fase. E aí eu peço para o senhor. O senhor, eu sei que, como advogado, tem uma visão sempre voltada à defesa do cliente. Mas o senhor não acha que nosso sistema processual penal falha nisso para com aquela testemunha? Porque eu já perdi testemunha morta. Falem muito, tá? Falem muito, porque, veja, às vezes a testemunha sigilosa, ela tá ali, mas depois é aberto esse sigilo. Perfeito. Se o cidadão lá que cometeu a infração penal, né, descobrir, ele vai atrás dessa pessoa. Só que no CPP diz que que a identidade tem que ficar num cofre fechado, né? Mas daí ele como fala faz tudo no isso. Tribunal do Júri? Eu sei, mas como que eles abrem já no sumário, na primeira fase? Difícil, às vezes por equívocos, doutora Tatiana. Acontece, já vi. Pois é, eu também já vi. Mas e depois como que fica depois no plenário, que é público? Né? O Estado não dá um amparo algum para essa testemunha. Ela tem que se garantir por si só. E realmente eu acho muito injusto isso, porque depois que acaba o processo, o Estado não quer nem saber da vítima. O Estado não para nem os atores processuais. Um Nem advogado os que seja ameaçado, um assistente de acusação, atores. nem um juiz e nem um promotor. Nós não temos estrutura para isso. Quanto mais uma testemunha sigilosa. Já que estamos falando do Tribunal do Júri... Já perdi testemunhas sigilosas acontece mortas, muito. assassinadas. Já que estamos falando do Tribunal do Júri aqui, eu gostaria de mandar um abraço,
tá? Para dois atores aqui importantíssimos, que é a doutora Michele Pacheco Sintra, juíza da primeira vara do Tribunal do Júri. Verdade, uma ótima Pessoa juiz. excepcional, É, deixar uma registrado ótima aqui o juíza. respeito e admiração. E nosso também. E agora pelo doutor Bichara, que tem feito um trabalho incrível na segunda vara do Tribunal do Júri. Né? Então, deixar aqui meus respeitos, deixar registrado meus respeitos, minhas admirações. Ele ficou no lugar do Dr. Daniel do Dr. Avelar? Daniel também, um monstro, né? Sim, está em Brasília. Que está em Brasília agora. Mas Que é esses assistente dois... do Supremo Tribunal Federal. Sim, está com o ministro Barroso, Ministro né? Barroso. Exatamente. Então, deixar registrado, já que estamos falando de júri, né? E deixar um abraço para esses dois profissionais da mais alta qualidade que temos no Paraná. E também para a doutora Luciane Martins de Paula, juíza de São José dos Pinhais, juíza também da mesma forma, sabe, de um valor extremo para a sociedade. Deixar registrado. É o mínimo que temos que fazer. Já que estamos falando do Tribunal do Júri, falar que muitas vezes as pessoas esquecem do juiz, né? É verdade. Doutor Nilton, deixa eu fazer uma pergunta. Estávamos, então, ali, no caso Brits, com o Daniel sendo levado de veículo, né? Ele vai para um local distante, mais ou menos 30 minutos da casa, e ali ele tem o pênis cortado, em vida, e é torturado até a morte. Exato. O pescoço dele é cortado. Não chega, eles não terminam de cortar. Tá? Corta uma parte Eles do não pescoço. conseguem terminar de cortar, e ele vivo. Né? Mas é degola parcial, né? Degola parcial. Isso mesmo. E nesse momento também que eles falam também que ele grunhia como um porco. Meu Por causa da Deus. respiração. E o corpo é retirado dali ou o corpo fica ali? O corpo ele é carregado, tá? Até em torno de uns 10 metros para dentro do mato. E é deixado ali, a ocultação de cadáver, né? E é deixado ali. Quantos dias depois o corpo é encontrado? No mesmo dia. No mesmo dia. Questão de horas, né, Michel? Questão de horas. Questão de horas. Uma E, pessoa e os passando, autores né? saem Uma dali e vão para testemunha suas passando. casas dormir. Saem dali, doutor Tito, e vão comer No um shopping. estrogonofe. E riso, né? E depois... As câmeras Em um são shopping. Coisa chocantes. importante, eu vou falar mais No uma shopping coisa São importante. José? Não, isso foi depois. Isso aí daí já entra no crime de coação no curso do processo. Perfeito. Eles vão para casa, o Edson fala para as meninas, para a Evelyn, principalmente, quero comer um estrogonofe. Depois de ter feito o que fez. E daí depois, acho que daí no domingo, se eu não me engano, se não me falha a memória, uns dias depois, se não no domingo, eles começam a intimidar as testemunhas, coagir as testemunhas. E daí tem uma passagem muito interessante, isso me marcou agora também. E a Cristiana, ela diz o seguinte no júri. Ela não responde assistente de acusação nem o Ministério Público. E ela diz o seguinte, daí aparece a filmagem dela no shopping, ela dando risada. Sim, exato. Aí ela fala Isso assim... no segundo momento. E ela fala assim bem rápido, eu tava dando risada ali, mas antes eu tava chorando. Sabe, doutor Tito? Incongruente, né? Incongruente. sabe, No shopping eles vão combinar. Pessoal, mais uma pergunta aqui, ó, porque a gente Vamos pediu lá. para o pessoal mandar pergunta. Tem Vamos lá. muitas, né? Então, aqui tem muitas informações aqui, né, de muitas mensagens, mas o pessoal aqui, uma pessoa pediu qual que é o caso mais chocante que os doutores já trabalharam. Caso difícil que eu trabalhei, doutor Tito, muitos anos atrás, 2009, foi o caso do Morro do Boi, em Guaratuba. Não, em Caiobá. Caso dificílimo, que chamou a atenção da mídia de todo o Brasil. Né? Caso muito difícil, foi, eu acho que o caso mais difícil que eu já trabalhei até hoje na vida. Depois foi encontrado o verdadeiro acusado. Caso muito difícil, sabe? Um caso muito difícil. Caso do Morro do Boi, 2000, respondendo a pergunta. Sim, sim. Caso dificílimo. Não sei se o doutor Tito lembra desse caso. Não lembro. Acho que o doutor Tito não estava aqui na época, mas Eu era foi delegado em Minas Gerais em nessa Minas, época. Foi o caso de um casal, Que ano foi? 2009. 2009. 2009. O casal estava numa trilha no Morro do Boi, em Caiobá. E Eu lembro da mídia noticiando esse mídia caso. muito forte, vários fantástico e tal. E o rapaz foi morto e a menina teria sido abusada, né, sexualmente. E acabava acusando um cliente meu e fizemos uma defesa dificílima e tal. E depois ele foi condenado, inclusive, mas depois foi preso. Um cara que confessou depois na delegacia. Muito parecido com o meu cliente até. Caso difícil. Depois a gente até entraria com uma revisão criminal, mas ele acabou falecendo porque ele tinha AIDS. E era um dos argumentos que a gente utilizava, que ele não tinha como
tão longe, ele estava numa praia a 20 quilômetros dali, não teria como... Enfim, né? Caso difícil. Foi acho que o caso mais difícil que eu trabalhei até hoje. Doutora Michele, um caso difícil ou chocante? Né? Novinha. Eu tô começando. Esse do Britzel é chocante, difícil, não? Mas foi muito complexo, né? Complexo, Muitos réus, muito complexo. Muita testemunha. Muito detalhe, sim, né? Cada foi trabalhoso. coautor ali, Foi isso, trabalhoso, muito principalmente trabalhoso. na fase de instrução, né? Tanto é que tanto o doutor Nilton como quem estava de defesa deram trabalho até para juízo. Que é a doutora Luciane. Mas mandar também um abraço aqui para o doutor João Milton, promotor guerreiro, promotor do Tribunal do Júri aqui, que a gente atuou fazendo assistência a ele, porque a gente atua na assistência, né? Perfeito. Então, doutor João Milton, um grande abraço, promotor guerreiro. Um abraço também aqui. Ele está de férias. Está de férias. E diz que está viajando, Tá. então por isso que não pôde vir também. Um abraço também, vamos lembrar de todos os atores aqui, né? Que a gente, né, já que estamos aqui com 2 delegados gigantes da DHPP, mandar um abraço pro Bowser também, doutor Marcelo Bowser. Sim, excepcional. decano, né? Doutor Tito, se a gente parar para pensar, doutora Tatiana, nós, advogados de júri, né, carejados de júri, 2 gigantes também de DHPP, Marcelo Bowser, João Milton, doutora Michele Sintra Pacheco, Ticiane, doutora Tici. Ticiane, grande doutora Ticiane, nos deu um apoio muito grande ali no caso do doutor Blitz Daniel. também. Doutor Daniel. É uma grande família. É uma grande a família família. do júri. É isso Perfeito. Né? A família do júri. A gente, um dia, quando a gente se aposentar, doutor Tito, a gente Vamos vai lembrar. contar a história. A gente vai Sim. lembrar com carinho dessas pessoas Nossa, verdade. que fizeram parte. Né? E eu lembro com carinho de vocês dois. E sempre quando obrigado. existe ética, não há problemas. Nenhum. Cada um tem a sua função. Nenhum. O Ministério Público acusa, o juiz julga. Né? Às vezes faz cara, como se diz, de paisagem e faz parte, Exato. né, do trabalho deles. Quer ver? Vou citar um aqui, se o doutor Tito O interesse me permite. antagônico entre os advogados e a... Desde que haja respeito. E a polícia, sim, com certeza. Se o doutor Tito me permite, doutora Tatiana, um caso interessante que o doutor Tito também agiu de uma forma muito inteligente, me deixou sem saída praticamente, é o caso da travesti Thaís. O doutor Tito ele já tinha levantado a autoria, foi com a equipe, dar um abraço pro Cabelo. É Excepcional, verdade. melhor Excelente, investigador do Brasil. Excelente investigador. Um grande investigador, um perdigueiro. O doutor Tito já tinha derrubado a bronca Sim. na gíria policial. Né? É um gigante, não dá para brincar com o doutor Tito. Não dá. Eu tenho medo dele. E a Thaís nos procurou e eu estava num caso complexo. Eu estava em Rio Negro, no julgamento da morte do prefeito de Piem, uma semana de júri. E a Thaís foi levada no escritório por uma outra advogada, né, doutora Alessandra. Né, um abraço, doutora Alessandra. E eu estava com pouco tempo para atuar naquele caso. E eu falei, olha, doutor Tito está no caso? Doutor Tito está no caso. Então esqueça. Ele já tem autoria e já tem tudo. Né? Se é o doutor Tito, esqueça. A única saída que tem é apresentar ela já, porque não tem. Né? Verificar se tem prisão, né? E temos que apresentar, porque é questão de horas ele já vai conseguir terminar a autoria, a identificação, e já vai conseguir a prisão. Porque é o doutor Tito, a gente sabe, ele é bom no que faz. Né? Então a gente tem que se antecipar. Então, ali E corremos atrás de caso. Correu. Saímos na madrugada. Sim, eu sei disso. Conversando com outras travestis Eu para sei. tentar identificar ela. E a gente sabia que era questão E nós de horas. tínhamos somente algumas imagens ela de costas, De pelo costas, cabelo, que era um cabelo longo, comprido, Mas bem daí a cuidado. gente eu falei, olha, doutor Tito já tem. Esqueça, não dá mais para fazer nada. E foi um caso que deu um destaque que eu não imaginei, doutor Tito. Né? E um destaque assim muito grande, toda hora na mídia. Né? E foi um serviço também belíssimo, destaque para o doutor Tito, né? Que foi de forma séria. E aquele caso era um caso, se o advogado não tem ética, ele ia acabar ficando chateado até com o Tito, bravo com o Tito. Não. Né? O doutor Tito esclareceu tudo e fez tudo o que tinha que fazer como um bom delegado. Né? Excelente Agora delegado. quem vai decidir o futuro dela Poder é o Judiciário. conselho de sentença. O sete É isso jurados. aí. Mas que o delegado fez um trabalho fantástico, lógico que fez. Né? Elogiável. Tá? Obrigado, trabalho, agradeço. levantou a autoria de um homicídio que poderia ficar impune. Agora quem vai decidir o futuro é o conselho de sentença. Não é nem o advogado, nem o delegado, nem o promotor, nem o juiz. Isso aí. Né? E eu sempre digo... Mas que foi um é. serviço de excelência, foi. Pra Eu sempre aquela digo fase na investigação que o pré-processual, tempo né? que passa é a prova que se esvai. Exatamente. Então, a sem primeira dúvida. coisa para investigar é não ter preguiça.
É ir atrás, é correr, não deixar os minutos passarem. E não usar um relógio como eu estou usando hoje, que não está marcando horário. Está parado às 7h30 ainda. Né? Então fomos atrás, saímos na madrugada, fomos ouvir outras travestis, mostramos as imagens. Pelas imagens me disseram, olha, esse cabelo eu conheço, mas eu não quero falar, mas me conta em segredo. Caso difícil. E foi indo e chegamos nela. Caso difícil. Gente, Tinha quero que fazer provar, outra pergunta. logicamente, no momento Eu sei que posterior. olha, nós estamos fechando aqui quase 1 hora, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês como advogados. No Brasil, nós não temos o crime de perjúrio. Você sabe o que é o crime de perjúrio aí de casa? Lá nos Estados Unidos, diversos estados possuem o crime de perjúrio, ou seja, que é aquele crime quando a pessoa perante uma autoridade mente, mesmo inclusive sendo o próprio investigado. Porque no Brasil, apenas para fins de esclarecimento, ele tem direito a mentir. Ele tem direito a mentir. O investigado, por qualquer crime, tem direito a mentir. Não só direito de ficar em silêncio. Segundo o STF, julgamentos do STF, ele tem direito de não só direito ao silêncio, mas direito de não trazer a verdade. Ou seja, direito de mentir, né, gente? Vamos Posso fazer combinar. uma colocação? É uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, porque nós temos o direito ao silêncio previsto em lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito ao silêncio vai além de se manter silente, de não se manifestar, alcança o direito de produzir inverdades na busca da absolvição, sem cometer crime algum. Então, vários estados americanos têm como crime o perjúrio. E, como consequência, muitos investigados usam o silêncio mesmo, não quero me manifestar, não trazem um fato que não seja verdadeiro. Pode continuar, delegada Tatiana. Não, você já falou. Mas aí Faça também, a pergunta. não só isso. Não só o investigado tem o direito a mentir, então, não só de ficar em silêncio, mas a mentir, mas todos aqueles que são considerados informantes, ou seja, todos os parentes. Exato. Todas as pessoas que sejam afetos dele, prestam inimizade, compromisso legal, né? não Perfeito. prestam compromisso legal. Ou seja, não tem consequência nenhuma se mentir. E costumeiramente mentem. Exato. Costumeiramente. Criam teses. E eu falo isso, Criam tese. criam teses, exato. sustentam teses e coagem pessoas para convergir naquela mesma tese. E isso para dizer o mínimo, né, doutor? Exato, O que o senhor pensa disso? Olha, existe até pouco tempo atrás existia uma discussão se o réu poderia utilizar do silêncio parcial. O que é o silêncio parcial? Olha, eu vou responder só as perguntas do meu advogado. Não vou responder a pergunta do delegado, não vou responder a pergunta do juiz, não vou responder do promotor, não vou responder do conselho de sentença. E hoje é pacífico, que é direito do acusado, o Supremo Tribunal, o STJ também decidiu isso. E tem que ter muito cuidado com isso, porque eu tenho visto, tá? Aqui falando como assistente de acusação, não como defensor. Perfeito. Tem que ter muito cuidado com isso, porque eu tenho visto muitos processos serem anulados, tá? Porque o policial, seja o investigador, seja o delegado, não advertiu o acusado do direito ao silêncio. Eu estou trabalhando num caso em Cuiabá agora, que eu pedi a nulidade de todo o processo, porque o delegado ele começa um caso rumoroso, lá em morte de um advogado lá em Cuiabá, caso pesado, né? O cara se travestiu de padre, pôs uma fantasia de padre para ir matar o cara. Depois, doutor Tito, o matador vai no shopping com a arma e acaba dando um tiro na própria perna. Meu Deus, trapalhão. Mas nesse caso, o delegado, ele começa, vamos iniciar um interrogatório do fulano tal, o senhor conta exatamente do início ao fim o que aconteceu. O cara contou. Eu como advogado operador do direito, falei, é nulo. Ele não advertiu sobre o direito do silêncio. E está quase solto, doutor. Por causa de uma nulidade que, sabe? São especificidades da nossa profissão. Perfeito. Né? Então, mas que é injusto porque eu compreendo, mas que é injusto é réu injusto. confesso. Sim, Eu já vi é réu uma confesso formalidade. ser absolvido, gente. Réu confesso ser absolvido. aí é que tá, não é o direito material, é o processo, né? Perfeito. Então é o processo que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Mas eu sempre que passei pela DHPP, inúmeros interrogatórios do Dr. Tito, nunca vi um processo do Dr. Tito, doutor Tatiana, ser anulado por causa disso.
todas as fórmulas estabelecidas pelo Código de Processo Penal, doutor Tito, doutora Tatiana, utilizaram, aplicaram, prenderam, conseguiram mandados de prisão legais, né, num trabalho de excelência, nunca tiveram problema com isso. Eu já vi diversos pedidos de prisão da doutora Tatiana, doutor Tito, trabalhos de excelência. Né? Trabalhos de excelência. Nunca delegados da qualidade que vocês são, nunca tiveram problema com isso. Né? Agora, que realmente, às vezes... Só que aí, doutora Tatiana, tem dois lados da moeda. Eu já vi muita gente, tá? Muita gente chegar em júri e mentir. O jurado hoje não é bobo. O jurado pega isso e acaba criando uma antipatia com o acusado. Mas só se é provado isso. Aí ele pega uma antipatia. Mentiu uma vez, mentiu duas. Mas e quando ele não sabe? Né? Mas é difícil, né, doutor? Porque não há consequência nenhuma. Sim, eu te então nós entendo. temos uma roda viva de pessoas sendo presas, sendo liberadas, aí elas são presas de novo, elas ficam experts, são verdadeiros advogados do crime, né? E é interessante tudo. como o preso ele entende de lei, entende, estuda. Interessante, né? Ainda mais com o celular na cadeia, internet na cadeia. Celular na cadeia é um problema muito sério, né? Não sei como é que o Estado não coloca os bloqueadores de sinal. Pelo amor de Deus. Olha, celular na cadeia... Que eu como advogado... Os chefes de organizações criminosas, todos presos. Eu não gosto, porque eu trabalho, se eu precisar visitar um preso, eu vou para tirar uma dúvida. Eu não sou parente do preso. Quem tem que fazer visita é o parente. Né? Mas eu lhe garanto, anos atrás, advogado que grava. Não, advogado não tem contato com o preso. É um vidro e um telefone aqui. Coisa que advogado... Aqui uma coisa que eu posso aqui contar para o doutor Tito, para a doutora Tatiana. Advogado não gosta de contato com o preso. Tá? Para nós, quanto menos contato, melhor. Sabe? Porque o nosso trabalho ele tem que ser no processo. Não ficar visitando o preso toda hora. Tá? Lá tem um agente que cuida, tem a família. Os familiares, amigos. Ó, aqui a Flávia, inclusive, está aqui, ó, pessoal. Flávia, você está comentando muito, obrigada, viu? Obrigado pelo prestígio. Ela está comentando aqui, doutora Tatiana já prendeu 3 vezes a mesma pessoa por 3 homicídios diferentes. KKKK, inacreditável. Verdade, gente. Verdade. 3 vezes, ele não é tão longo o processo que eu prendi 3 vezes a mesma pessoa por 3 homicídios diferentes. Começou a responder, foi solto, matou de volta. Sim, exatamente. Esse é um caso que não podia ter sido solto. Como pode, né, a nossa justiça conceder aí com base, na superlotação, não pode haver, me desculpe, né, não quero falar da advocacia em geral, e isso é uma tese que é usada frequentemente pelo advogado. Eu advoguei 10 anos, o Tito muito mais que isso, a gente sabe. Mas é tão esdrúxulo, chega a ser nojento uma pessoa, um argumento frustrante, judicial, né, frustrante. Né? Uma impotência muito grande. Um trabalho de polícia bem feito, depois ver o cara na rua dando risada. É frustrante, eu sei. E os familiares que nos visitam cometendo cobrando. Novos crimes. Exato. Você sabe que quem entra na criminalidade, ninguém entra matando na criminalidade. Existe uma escala de criminalidade. Exato, com pequenos crimes, vai evoluindo. Essa é a regra. Eu entendo. Né? O delegado de polícia um pouco maior. E tem uma coisa também que eu não sei se quem está assistindo sabe. Quando a vítima ela vai numa delegacia, ela se entende protegida pela autoridade policial. Ela deposita toda a confiança que ela tem na figura da autoridade policial, que são os delegados. E, de repente, a autoridade policial acha, doutor, o cara está solto. É frustrante. É frustrante, claro. é frustrante. Mesmo porque você sabe que ele não vai parar. Não é o primeiro caso, é o primeiro caso que ele pode ser que tenha sido preso. Exato. Mas Isso não mesmo. É o primeiro caso que ele praticou, com certeza. Doutora Tatiana, difícil. Eu te entendo perfeitamente e é muito louvável. Isso é o carinho que vocês acabam tendo pelas vítimas. Sim, claro. E pela sociedade, né, doutor? Porque tem tanto bandido preso. E se você vê, os atores penais são sempre os mesmos. Exato. E existe uma falácia que a mídia e alguns segmentos, inclusive algumas comissões, para não dizer comissões de direitos humanos, porque o doutor faz parte de uma, né? Mas já fui, não sou mais. Já fui. Já foi, né? Veja bem, nós temos
uma tentativa de gerar uma comiseração com relação aos preços. É uma tentativa de gerar. Puxa, mas e o reflexo social disso? Se nós formos ver bem, o pessoal que furta uma galinha está preso. É mentira isso, gente. É mentira. Pode ser que tenha um ou outro difícil, caso no país, mas Em é uma 200 mentira. milhões de pessoas é possível. E o Supremo Tribunal Federal são acaba mais de 600 pensando mil esses presos. casos. Mas não é Agora, regra. o que me chama a Difícil, atenção não é é o seguinte: regra. quando que uns casos assim considerados crimes pequenos, furto, estelionato, apropriação indébita, até pena de até 4 anos, a pessoa fica presa. Depois de uma reincidência, da 5ª reincidência, da 6ª reincidência, ele difícil fica ainda, um pouquinho. é Ainda difícil. assim é remoto. É difícil. Então nós temos um país que é o país do engana. É. Ele engana você. E aí o Estado que é o pai da nação, dá o recado para os seus filhos. Furte, meu filho. Não é Roube, esse não o há recado? consequência. Não é esse o recado que pode o ser entendido Estado, assim, pai pode- da nação, pode- dá? pode ser- pode O ser que o senhor entendido acha assim. disso, doutor? Eu acho que realmente existem muitos equívocos no Supremo Tribunal Federal com relação a isso, né? Mas são casos raros, né? O cara que furta pequenos furtos, o furto fragmentar ou algo nesse sentido, realmente é dado um destaque muito grande para isso, mas são poucos os casos, né? Desses furtos. Ou seja, quem está preso É, são crimes mais graves. Exato. Tá São aí, crimes gente. mais que tem que ser tratado Desmistificado, isso. com mais rigor, né? Realmente é isso. Doutor, mudando um pouquinho o assunto, posso fazer um comentário de um novo Pode, caso que eu assumi pode. agora. Opa. Isso é novidade. Olha aí, pessoal, novidade. Assumi essa semana e vamos entrar para brigar, sabe, doutor Tito? É o caso do médico Rafael Sus Marques, né, que é acusado de ter jogado a namorada para a janela, a fisiculturista Renata Mogiati. Ah, sim. Né? Ele foi condenado a 31 anos de cadeia, tal, agora, e fomos contratados pela família, né? E já vamos trabalhar na apelação, aí tentar pedir um novo júri, né? Que pelas provas que eu vi nos autos, tá? Não é bem assim a história. Então é um caso novo que a gente assumiu, um desafio novo, um caso polêmico, né? Pelas provas que eu tenho nos autos, dá para ver que ela estava viva, tá? A possibilidade de ela ter se jogado é muito grande. Tá? Então pode sair uma reviravolta aí no caso do Rafael Sus Marques. Tá? Pode sair uma reviravolta grande e vocês vão se surpreender. Então, vamos esperar, Vamos né? esperar Que a e justiça acompanhar. seja feita, né? Porque a justiça divina, gente, essa ninguém vai Ninguém fugir. foge. Não adianta. Ninguém né? foge. E que a não justiça tem. dos delegado homens Tatiana, seja feita também. E falar em feminicídio e violência doméstica contra a mulher, conta para o doutor Nilton a novidade do nosso projeto de lei. Aliás, meu Verdade, projeto de lei, gente. mas o pedido foi seu? Não, né? só sugestão, é teu projeto de lei, você que é o deputado, gente. Então, vamos lá. O Tito mandou um projeto de lei que ainda vai ser analisado, né, pelo plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, para criar uma espécie de banco de dados, um banco estadual onde conste os já condenados por crimes de violência doméstica e acho que pedofilia você pediu também, Também né? pedofilia. E pedofilia, E ou também seja, crimes hediondos. e crimes hediondos. Vai Ótimo. contratar uma pessoa para trabalhar na tua casa? Olha lá se não Com tem livre crime de acesso pedofilia. a qualquer pessoa da população, não só os juízes promotores e delegados, que a gente já tem, né? Nós temos a folha de antecedentes. Perfeito, perfeito. Qual que é a ideia? A ideia é abrir ao público. Mas E é necessário. É isso aí. a grande questão que eu tinha discutido com a Tati aqui, com a delegada Tatiana, para usar um termo mais formal, era a questão da legalidade disso. Nós ficamos em dúvida no primeiro momento se não haveria problemas de constitucionalidade. Só que tem uma lei similar no Mato Grosso que passou pelo Supremo Tribunal Federal agora. E o Supremo Tribunal Federal disse que é lícito, é legal e é constitucional. Desde que já condenado. Desde que já condenados, com Condenado, trânsito veja em bem, julgado. condenado, Sim. o que é Com longe. trânsito em julgado. Eu acho que isso não vejo inconstitucionalidade nenhuma, né? Pelo menos uma inconstitucionalidade material, não vejo. Tá? Isso é importante. Você veja, eu terminei de construir minha casa agora há pouco tempo. Perfeito. Então entrava lá um monte de profissional tal. Depois eu fui descobrir que tinha duas pessoas que trabalhavam na minha casa. Um tinha tentado matar a mulher e já tinha outros crimes, depois fui investigar. Um também tinha diversos crimes de furto, tanto é que furtou uns objetos da casa do vizinho e fugiu. Se esse projeto já tivesse sido aprovado, eu não permitiria nunca
que essas pessoas entrassem na minha casa. Exato. E veja o caso das Exatamente. mulheres, que é um caso um pouco Pessoal mais... do Tinder, ó, tem o nome, passa o nome completo aí, Exato. já a pessoa consulta. está lá nesses sites de namoro, as pessoas que Exato. usam, né? Quanta Tem o mulher namoro fica- cristão, tem o Quanta- Tinder, tem quanta- outros. Quanta mulher indefesa cai na mão desses malandros, mercê. bandido. Sabe? Quanta mulher cai. É sabe? verdade. E Golpes, vão de né, de mulher. inocente, doutor Tito. Vão de inocente. É só consulta lá, ó, cara. E doutor Nilton, veja a vantagem, ó. Normalmente, o que ocorria era a conversa do sogro com o genro no sofá, né? Exato. Em que ele perguntava as intenções, Exato. né? E tentava verificar a vida pregressa. Agora não, ele pode acessar um site, se aprovada a lei, e verificar lá se o nome do genro que está sentado com ele ali não tem uma passagem Tipo, anterior. eu Até acho- porque os crimes contra as mulheres são repetitivos. Exato. É que É, os golpes eu são trabalhei com repetitivos. mulheres. O feminicídio, por exemplo, não surge da noite para o dia. A São mulher que, crimes de que tendência. perde a vida, É. primeiro foi lesionada, foi Verdade. ofendida, e outros crimes mais brandos foram cometidos contra ela. Sim, e a pedofilia nem se fala, né? Pedofilia a pedofilia é uma é- parafilia, uma doença, Sem né? dúvida. E tem muito pedófilo aí que não é bem pedófilo no termo do... Exato. no exato. termo, Eu né, acho que é da CID, eu acho né? que, ao meu ver, eu acho que é uma obrigação do Estado. Tá? Informar. Como proteção da sociedade. Transparência. É, uma proteção da sociedade. Hoje nós temos uma lei várias leis, inclusive está na Constituição Federal, a exigência da transparência das contas públicas. Veja, se você conseguir salvar uma criança de ser estuprada, já valeu mais do que tudo isso. Tudo. Então, Mas- eu não sei como Parabéns. ainda não existe. O projeto já está encaminhado? Já foi encaminhado, Já está foi indo encaminhado. vai para a Vai Comissão de pra Constituição e comissão. Justiça agora. Isso, Eu vejo com bons olhos, porque Eu tem também uma vejo. decisão do Supremo. É crimes hediondos, o homicídio, que não é hediondo, o homicídio simples, está junto lá também, e os Então, crimes agora contra a aqui mulher. Eu vou parabenizar não o delegado Tito, mas vou parabenizar o deputado Tito. Isso Parabéns. Obrigado. Sabe? Muito bom projeto. Já valeu todo o tempo que você vai ficar na Assembleia, já valeu desse projeto. Parabéns. Obrigado, Parabéns. obrigado. Continue assim. E vale a pena deixar registrado aqui que o delegado, deputado Tito, também está em primeiro lugar em propostas de projetos de lei e proposições na Assembleia Legislativa do Paraná. Inclusive, no ano passado, também ficou em primeiro lugar e Ó, continua em parabéns, primeiro lugar parabéns. até hoje. Não Parabéns. custa a gente deixar Olha, registrado aqui. Eu sou um advogado que anda muito em delegacias, né, na área. E eu posso assegurar que hoje os policiais aí estão muito satisfeitos aí com a gestão Tito Barriquero. Né? Isso Obrigado. é bacana de ouvir. Tá? Realmente um delegado que está representando a classe, não só dos delegados, mas de toda a polícia. Né? A polícia precisa ser representada, a polícia precisa de apoio, a polícia precisa de alguém cuidando da polícia. Né? Exato, Porque a polícia precisa cuida de mesmo. todo mundo. Alguém precisa cuidar da polícia. É verdade. Né? Precisamos E a mesmo. reestruturação que ocorreu no governo Ratinho, eu vou falar bem do governador agora porque é verdade, senão eu falaria mal, é gigantesca. É só ver um comparativo bem simples. Por exemplo, Almirante Tamandaré. Eu fui delegado lá. Era uma delegacia que estava quebrada, arrebentada em termos de construção. Havia um banheiro só, para vocês terem uma ideia. Nós tínhamos Eu atendimento conheci à muito mulher, bem. tínhamos presos, não Eu tínhamos conheci viatura, bem. um delegado só. Agora tem uma delegacia cidadã. Né? Parece um shopping. Parece Ó, um pessoal shopping, aqui de né? casa, Parece um ó. O Parece um pessoal shopping já escolheu o com nome vários para delegados. listagem, ó. Blacklist dos agressores. É ótimo. Blacklist. Lista olha, negra. nós Tá aí, estamos ó, pensando no Denis. nome Blacklist. Agora, Obrigado, Denis. Denis falando um Marciano. pouquinho do nosso governador, eu não tenho partido político. Vários concursos de, Sabe? de policiais. O que o Ratinho Polícia fez... Penal foi reestruturada Não, é totalmente. isso que eu ia falar, exatamente. Totalmente. O que o Ratinho veio, um forte abraço pro governador, mas o que ele fez nessa área, as delegacias parecem um shopping, delegacias São José dos Pinhais tem elevador, né? Tudo limpo, sem preso, aquele monte de preso. O que ele fez concomitante a isso? Hoje, o estado do Paraná é um estado digno de receber homenagens e prêmios internacionais pelo Departamento Penitenciário. Dá Perfeito. É verdade. um forte A polícia abraço aqui penal, nossa. para todo o Departamento Penitenciário. Eu conheço, a minha dissertação de mestrado foi em cima disso, das unidades de progressão. Sabe? É um negócio maravilhoso. Hoje, doutor Tito, tá? Você vai no departamento penitenciário, claro, todo o departamento vai ter aí, né, ele está aí em aprimoramento, mas do que era antigamente, antes do governo Ratinho, a diferença é Doutor brutal. Nilton, eu fui chefe de cadeia nas unidades que eu passei.
Almirante Tamandaré, além de eu fazer flagrante todas as noites, além de ter muitos problemas, eu tinha que cuidar de preso. E eu cuidava mal de preso, porque não é a expertise dos policiais civis, nós não tínhamos tempo, e tudo aquilo que você não conhece faz de uma forma não bem feita. O que acontecia? Tinha uma rebelião na delegacia, isso mesmo. Problema pro delegado. Problema pro eu também fui... Lá no interior, eu tinha 2 cadeias, era chefe de 2 cadeias. Era chefe da União da Vitória, que era uma subdivisão, então pegava presos de toda a região. Seguidamente tinha rebelião, 130, 120, 140 presos. E ainda eu acumulava malé com 20 a 30 presos, uma comarca independente. E os problemas, meu Deus a do responsabilidade céu, eram suas. Tudo, Se alguém morresse lá dentro, a responsabilidade era tua. Se qualquer erro de vocês, o erro é meu. Não importa se eu esteja sabendo, se eu dei o aval ou não. Então, não cometam crimes em meu nome. Mas é muito difícil, muito complexo. Então, hoje nós temos uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. E é um profissional que, em regra, não vai para a TV, não aparece. A polícia penal, no geral, é uma polícia escondida. Exato. As pessoas nem imaginam quão complexo é cuidar de presos. E é uma carreira difícil, a gente tem que homenagear os policiais penais de todas as formas. Verdade. Que é muito difícil a profissão É deles. difícil. É estressante, estressante. São profissionais valorosos que contam contigo, hein? Contam contigo, que são policiais. Mas a reestruturação dos cargos deles foi excepcional. Foi muito boa, Mudaram o nome e tiveram hoje uma realidade totalmente distinta. De agente passaram a ser policiais com todos os direitos que isso implica imediatamente. Muito grande pelos policiais penais, advogo para alguns, para vários, inclusive, mas acompanhei a carreira o progresso na carreira deles e também o progresso no departamento penitenciário, assim, enquanto instituição. Né? Hoje os presídios são outra realidade, uma realidade que aconteceu agora em Piraquara, é o asfalto de todo o sistema. Tortito, hoje é bonito lá. Tudo pintado, arrumado, organizado. Limpo. Antigamente, doutor Tito, era uma bagunça, era um lixo. Sabe? Hoje não. Hoje é um local que permite uma ressocialização. Perfeito. Tá? Que antes não permitia. Então, hoje, é que as pessoas não conhecem, né, doutor Tito, a realidade. Sim. Hoje eu posso falar, departamento penitenciário hoje merece prêmios internacionais, principalmente pelas unidades de progressão, a PCE-UP. Então, o preso, para entrar lá, ele tem que fazer um teste. Então, quando eles entram lá, eles passam, eles se sentem como se tivessem sido aprovados num concurso público. E disso acontece o que? Eles não querem regredir para voltar a ser presos normais. Falar, eu estou aqui por mérito meu, dentro de todo esse problema de criminalidade, eu consegui evoluir, eu sou diferente dos outros presos. Então, essa foi a minha dissertação de mestrado. Até para o aprimoramento do preso, como a ressocialização. Pessoa, né? Como pessoa. Então, temos a unidade, tem a CIS, que é a unidade feminina, né, de progressão de pena, e a PCLP, que é o governador Ratinho está de parabéns por isso. Sempre tá? dizemos Temos isso. que parabenizar todo o departamento penitenciário, né? Começou lá com o doutor Caricati, que era diretor, e foi indo, e hoje é o que é. Um departamento penitenciário exemplo para o resto do país. Pessoal, nós temos mesmo que terminar. Vamos chegar aí a 1h30. Em relação às armas, nós tínhamos uma pistola, que eu não vou falar a marca, é uma marca nacional, problemática. Eu, quando vim trabalhar no Paraná, recebi uma pistola 840, não vou dizer de que marca, mas todo mundo sabe, que ela encharutava já na escola de polícia, que a alça de mira saiu voando. E hoje nós temos uma beretta italiana, que é uma arma de renome internacional. Sim, e nós temos uma gestão muito eficiente do governador e da equipe dele também. Sim. O próprio delegado-geral, doutor Silvio Huckenbach, à frente de tantos projetos, tirando os projetos que viraram programas na Polícia Civil, né? Concursos, renovações, e agora, né, sete novas delegacias de homicídio na região metropolitana. Novidade bacana. Maravilhosa. Vai aumentar seu Foi serviço, como muito eu falei. difícil, mas nós vamos lá. E o pessoal aqui, todo mundo mandando um abraço, muitas outras colocações, depois vocês podem acompanhar lá. Mas aqui o pessoal, eu gosto muito do Dr. Tito, mas tem que olhar também para valorizar os profissionais da saúde. E você tem toda a razão. Exato. O Tito, inclusive, mandou emendas para o Erastinho, de filantropia, para os autistas também, ou foi mandado uma verba bem boa para algumas ONGs e também para alguns hospitais, gente. Então, vocês têm razão. Podem contar aí com o delegado Tito, deputado estadual,
também para a saúde, para a educação, para o tripé, né? Segurança, saúde e educação. Pessoal, temos que caminhar para o final. Eu vou passar aqui rapidinho para fazer uma despedida aqui para o pessoal. Se quiserem trazer as redes sociais de vocês para o pessoal seguir, olhar como vocês pensam, né? Doutora Michele, falou pouco, né, doutora? Estou resfriada. Mas agradeço o convite Obrigado. imensamente, né? Prazer poder revê-los. A gente via com mais frequência, porque estavam nas delegacias, mas contem sempre com o apoio da gente, do escritório, né? O que precisarem. E aí eu passo já para o porta-voz aqui, que é o doutor Nilton. Obrigada, doutora. Doutor Tito, doutora Tatiana, é uma honra imensa, e não só uma honra, uma felicidade muito grande. Te conheci como delegado, agora deputado, representando toda a polícia do Estado, representando muito bem, viu? Obrigado. Muito bem. Sempre junto com a doutora Tatiana, que é uma profissional das mais valorosas e vocacionadas que conheci na Polícia Civil. Então, meu agradecimento aqui por essa oportunidade. Deixar aqui meu Instagram, né? @NiltonRibeiro, né? E @Nilton Ribeiro Tribunal do Júri, Escola do Júri. @Nilton Ribeiro Escola do Júri e Nilton Pessoal, Ribeiro. já sigam lá, ó. Isso @Nilton mesmo. Ribeiro, @Nilton Ribeiro Escola do Júri. Olha, o doutor Nilton dá aulas maravilhosas sobre o Imagina. Tribunal do Júri para qualquer um. Não Imagina. põe no chinelo qualquer um, com certeza. E aí, destacando aqui a saudade, né? Não só minha, todos os advogados de júri mesmo, advogado criminal de júri, né? Tem um grande carinho aqui pelo doutor Tito, que deixou o nome dele marcado para toda a eternidade na DHPP, a doutora Tatiana também, né? Delegados valorosos e vocacionados. Doutor Tito, doutora Tatiane, muito obrigado pela oportunidade. É uma felicidade muito grande. Muito obrigado. Nós que Obrigado. agradecemos, doutor. Marido. Um podcast excepcional, 2 juristas de renome nacional, doutora Michele, né, doutor Nilton. É uma honra ter conversado com vocês aqui. Fatos novos foram trazidos aqui a respeito do caso Brits, que é um caso gravíssimo. E eu sempre digo, dentro do direito, a gente fala em reprovabilidade da conduta. E a reprovabilidade da conduta das pessoas que foram condenadas é gigante. Porque a vida humana, ela não tem preço. Obviamente que todo homicídio é algo ruim para a sociedade, mas tem certos homicídios que quando você analisa, você pensa que aquele dano ele é imensurável. Exato. Porque não precisava ter ocorrido, porque a injustiça é muito grande, porque a vítima é totalmente inocente e não merecia aquela consequência. Exato. Não que alguma vítima mereça, mas muitas vezes a vítima está envolvida numa briga pessoal, está envolvida numa traição, está no organização tráfico de drogas. criminosa. É bem comum isso, né? E essa vítima, eu digo, o Daniel, jogador de futebol, era uma vítima totalmente inocente e que foi literalmente torturada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns, doutora Michele. Parabéns, doutor Nilton, pela justiça. Muito obrigado. Vocês realizaram um trabalho em prol da sociedade. Muito obrigado. Como se diz em termos de prevenção geral, mandaram um recado para a sociedade que não se pode fazer isso, que haverá uma consequência, que não se pode causar um mal tão grande à sociedade sem que você tenha dentro do nosso direito a supressão da liberdade. E essa supressão da liberdade veio, que é a condenação. Então eu fico orgulhoso de estar com vocês aqui e o bem que vocês fizeram pela sociedade. Porque se houvesse a impunidade, qual o recado que nós daríamos para os nossos jovens em relação a esse caso que eles acompanharam? O recado seria, eu posso fazer também. E o recado que vocês mandaram, que a justiça mandou, foi, não façam, porque se fizerem, se matarem, terão uma consequência. Então, meus parabéns em nome da sociedade paranaense. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, olha, eu estou muito feliz. Gostei muito da nossa conversa aqui com o Dr. Nilton, com a doutora Michele. E gostei muito que você aí de casa também participou muitas mensagens. Não deu para ler todas, procurei ler as perguntas aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam daqui, da região metropolitana também, de São José, de União da Vitória, nossa amiga Adri e outras pessoas de lá também. E o pessoal aqui de Curitiba. Gente, muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês.
Doutor Newton, obrigado novamente. agradeço, O senhor, doutora. um dos Eu que grandes agradeço. nomes no país, Obrigado. na criminologia, no Obrigado. direito penal em geral e em especial no Tribunal do Júri. Doutora Michele, também do mesmo escritório da advocacia, perfeito. E eu vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem. @delegada Tatiana, meu nome é chatinho, tem um Hzinho, e @delegado Tito Barichello. Na verdade, se fala Barichello, né? Mas para as mesmo. pessoas entenderem lá e digitarem, não deixe de nos Perfeito. seguir, saber como nós pensamos e, em especial, daqui 14 dias, ou seja, dia 15 deste mesmo mês, aqui nesse mesmo podcast, nós teremos um novo encontro também no ao vivo, onde você vai participar com um outro convidado também especial. Um beijo a todos, boa noite e fiquem com Deus.